Olá pessoal, estamos de volta em mais uma Ação em Reação. Segunda-feira, 10 de julho de 2017, tempo ensolarado na Baixada Santista, muito sol. Copete brilha e Santos vence na Vila Clássico contra o São Paulo. Corinthians ainda é líder. O finlandês Valtteri Bottas vence o GP da Áustria. Após reunião, PSDB, os tucanos devem deixar o governo Temer. Para discutir essa e outras notícias, temos aqui hoje o Dr. José Carlos Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem. Tudo bem, Clemente? Tudo bem, Filete. Prazer de novo estar aqui nessa segunda-feira, tal. Agradeço por esse convite a toda a equipe e a você, telespectador, que sempre nos brinda com a sua audiência. Estamos esperando daqui a pouco, a qualquer momento, o Dr. Vicente Cassione, que esteve um pequeno probleminha e vai chegar um pouquinho atrasado. Bom, entre outras questões, e ontem o PSDB vai deixar o governo ou parece que o Temer está segurando? Que o Temer teve uma reunião com vários ministros, vários deputados, Rodrigo Maia, para tentar segurar na votação, né? Eu acredito que de imediato, tipo amanhã, não sai. Eu acredito que não, porque o próprio Alckmin, por exemplo, Geraldo Alckmin, ele é favorável à saída do governo, mas primeiro votando as leis mais emergentes, digamos assim, que seria a reforma da Previdência e antecipadamente, parece que vai ser votada amanhã, a reforma trabalhista. Então ele defende, vamos primeiro fazer aquilo que é de interesse para o país e depois a gente sai. E eu acredito que realmente vai ser isso que vai acontecer. Porque o Rodrigo Maia parece que foi picado pelo mosquito azul, né? Falou mal do sogro, né? Falou, inclusive eu tiraria todo mundo que está do lado dele, só deixaria a equipe econômica, colocou o sogro na roda, não sei como é que vai ser para ele chegar em casa. Ele vai olhar para a mulher e falar, tudo bem, amor? Pô, mas tu acabou de falar mal do meu pai agora, né? Que é o Moreira Franco, né? Moreira Franco. Ele é casado com a filha do Moreira Franco e tem mais alguém na política. O pai dele também foi... O pai dele é o César Maia. Que foi prefeito do Rio de Janeiro, não é isso? Foi governador. Governador do Rio de Janeiro, então. Então, ele é filho de governador do Rio de Janeiro, que era aquele governador meio maluquete, meio maluco, né? Meio maluco, que não gostava muito de falar com a imprensa. Isso. E também ele, que é uma pessoa, segundo os pares lá, uma pessoa simpática, que recebe todo mundo bem, ele tem esse perfil, né? Um perfil mais agregador, né? E ele é casado com a filha do Moreira Franco, que é o braço direito, esquerdo, centro do Lula, né? Ele dá o... Acontece que o Moreira Franco, ele está na denúncia. Tá. Quer dizer, ele está... se bem que o próprio Rodrigo Maia, ele foi citado. Então, é possível que apareça também alguma denúncia contra ele nessas delações aí do Eduardo Cunha, por exemplo. É muito possível. Também do ex-ministro do... O Palocci também. Palocci também, né? Que foi prefeito lá de Ribeirão Preto. Também é uma possibilidade de citar também o Rodrigo Maia. Então, ninguém está imune a isso. Agora, eu vejo o seguinte, seja o PSDB, seja os outros partidos da oposição, as pessoas no Brasil, os políticos no Brasil, eles pró ou contra o time que está na frente, vamos dizer, a situação. É sempre contra. E não a favor do Brasil. Eu acho que você tem que ser oposição àquilo que está errado. Mas você não pode ser oposição àquilo que vai beneficiar o país, né? E a reforma trabalhista tem que existir mesmo. Não tem como você pegar uma lei de 1940 e bolinha para o ano 2017. Né? E aí tem até um juiz de Curitiba, Filete. Sim. O cara é juiz trabalhista. E ele disse que também não aguenta mais, né? Não aguenta mais uma situação como esta, onde um país com 3% da população mundial ainda recebe 80% das queixas trabalhistas do planeta, com apenas 3% da população mundial. É claro que está errado. Se você com 3% de população consegue ter 80% de queixas trabalhistas, alguma coisa está errada. E isso tem que ser corrigido, né? Para o próprio bem do trabalhador. Hoje em dia você vê, por exemplo, eu estava vendo um economista falar outro dia, você não pode, de uma certa maneira, ir lá e tirar os impostos da conta de água, né? Você não pode tirar os impostos da conta de luz. Aqui, por exemplo, na TV Com, tem ar-condicionado, tal, tem um gasto, né? Para você, né? Senão a pessoa vai ficar aqui suando. Então, televisão tem os gastos. Conta de luz vai vir, conta de água vai vir. Então, quando a empresa está no prejuízo, ou assim, meio deficitário, não está dando o lucro esperado, qual que é a fórmula? O bom gestor vai tentar aumentar o tipo de serviço, mas a pessoa normal vai mandar o funcionário embora.
Então, na crise, quem primeiro sofre é o funcionário, né? As empresas sofrem, por tabela, tem demissões. Então, de uma certa maneira, se você tem uma regra trabalhista muito atarrancada também, muito arcaica, você prejudica a contratação, né? Prejudica. Prejudica a contratação. As contratações. As empresas hoje estão tudo partindo para a TI, tecnologia da informação, exatamente para reduzir o número de empregados. Né? E a robotização das fábricas, que no mundo todo é assim, exatamente para diminuir essas possibilidades. Então, estão se criando alternativas secundárias para reduzir o número de trabalhadores. E é uma coisa óbvia. O custo trabalhista é alto, porque o governo fica com a maior parte dos encargos, o trabalhador fica com muito menos, né? E, na verdade, as coisas não funcionam. Era preferível que parte desses custos fosse direto para o trabalhador. Agora, não pode ter uma lei tão absurda como essa, onde mesmo o funcionário que está errado, ele acaba tendo que levar dinheiro do patrão. É errado, tem que ser uma coisa justa para ambos os lados. Né? E hoje não é assim que a coisa funciona. Por isso que tem esse número grande de ações trabalhistas. 3% dos funcionários do mundo com 80% das ações trabalhistas, né? Ou o mundo todo está errado, o Brasil está muito certo, né? E nessa questão também, Clemente, a lei é muito amarrada, né? Porque o cara vai lá, reclama de coisas, às vezes, por exemplo, se você vai nos Estados Unidos ou num país da Europa, primeiro que não tem justiça do trabalho, nada contra a justiça, mas não existe isso aí, é na justiça comum, né? Que foi. E depois também, daqui a pouco, Cassiano, nos nossos estudos, ele pode conversar melhor sobre isso. E também, por exemplo, quando você tem uma demanda, o cara pede 30 itens lá. De repente, a tua empresa errou num item só. Um exemplo. Ele errou, mas ele pediu 30. Ou seja, então aquilo é litigância de má fé. Ele está te acusando de coisa, mas não acontece nada. Pedindo é pecado, ele pede tudo. Então ele vai no advogado, o cara, férias, 13º, não, mas eu paguei férias, excelência. Mas está pedindo tudo lá. Ou seja, vai ter que explicar tudo isso aí. Quer dizer, pede, se você provar que você pagou, não acontece nada com o funcionário também, né? Ou seja, seria uma coisa, ele te acusa de 30 erros, de repente a tua empresa não tem erro nenhum e não acontece nada com o funcionário. Não acontece nada. Outro dia passou uma reportagem, uma brasileira que trabalha como advogada no Reino Unido, né, mais precisamente em Londres, e ela está falando como é que funciona a justiça trabalhista lá. Praticamente não tem demanda trabalhista, mas se o advogado fizer alguma afirmação que não é real, não comprovada, é cassado o certificado dele, não pode atuar mais. Estou falando isso de Londres, Reino Unido, mas o Cassiano, que tem muita afinidade, por exemplo, com a França, eu acho que ele deve falar isso, mas eu também não vejo que talvez seja muito diferente disso, né, Cassiano? A nossos estúdios, entrando o professor Vicente Cassiani, boa tarde. Uma boa tarde a vocês, queridos amigos, Clemente, Filete, caríssimos telespectadores. No mundo inteiro, eu não sei como é que a coisa funciona. Sei que onde funciona mal é no Brasil. Se em algum outro lugar funciona mal, é evidente que não é em nenhum país civilizado. Porque uma coisa é a previdência, a outra coisa é o sistema trabalhista. Em todos os lugares do mundo, você tem problemas com relação a reformar a previdência. Na França, o povo foi para a rua e foi para o confronto, foi para a violência. E isso acontece em todo lugar. Aconteceu na Itália, várias vezes, em 2 ou 3 reformas que foram feitas, porque de uma vez ninguém faz a reforma da Previdência. Mas a reforma trabalhista, ela aconteceu em todos os lugares de forma serena e é uma reforma autolimpante, eu vou dizer assim. Não é uma reforma em que você, de repente, pega uma lei da década de 40 e depois, 60, 70 anos depois, você tem que fazer uma modificação e tudo parece do outro mundo, parece drástico. Ora, tudo mudou em 70 anos, não é? Ou não? Se a gente olhar o mundo de hoje, o mundo de 70 anos atrás, tudo mudou.
até mesmo as relações de trabalho, mesmo que você não tivesse lei nenhuma para estabelecer como é que seriam as regras, o mercado se encarrega de fazer as regras. O aperfeiçoamento, a especialização dos que trabalham se encarrega de fazer a regra. Não adianta você querer pagar para um executivo de uma grande multinacional que tem sede na Faria Lima, em São Paulo, R$5.000, porque ninguém vai trabalhar por R$5.000. Eles vão ganhar 60, 70, 80 mil reais por mês. E muitas vezes o desempenho da empresa no final do ano, né? E são as tais metas. Metas no final do ano. Então, todas essas regras vão se acumulando e vão se desenvolvendo, evoluindo naturalmente. Onde é que pega? Pega no patamar da base da pirâmide, que são aquelas regras que muitas vezes fazem a faca ter os dois gumes. Você tem, de um lado, possibilidade de exploração, que vai desde o regime escravo, do trabalho escravo, até o enriquecimento ilícito de um funcionário que, se trabalhasse a vida inteira, não ganharia o que acaba ganhando numa ação trabalhista depois de ficar 5, 10 anos no emprego. Não tem lógica. Nem tem lógica e é abominável e nem dá para comentar você fazer uma pessoa trabalhar por um salário vil, por um salário que é hediondo. Não tem lógica. Né? A abolição da escravatura não terminou, porque quem ganha menos do que aquilo que é preciso ganhar para sobreviver é escravo. Isso não há dúvida nenhuma. Mas também você ter uma regra trabalhista em que o sujeito entra com uma ação na justiça e ele ganha o equivalente ao seu colega que está trabalhando há 10 anos, ele ganha o equivalente ao que ele nunca ganharia trabalhando a vida inteira, é enriquecimento ilícito. Quer dizer, é fazer da justiça do trabalho, que é cúmplice, que é horrível, que não deveria existir, porque as coisas tinham que ser resolvidas na arbitragem, na negociação, pelas leis naturais da humanização do empregador e da compreensão do trabalhador. O trabalhador, como regra, não se especializa, porque não tem oportunidade também, muitas vezes. Tem muito trabalhador que não sabe ler, não sabe escrever, não teve chance de estudar, viveu abaixo da linha da miséria. Como é que você vai querer que ele se amanhã aperfeiçoe tecnologicamente? Então a discussão entra em muitos campos. Não é apenas a lei está certa ou a lei está errada. Errado está um sistema que criou trabalhadores em regime de semi-escravidão. Errada está uma lei, uma legislação e uma justiça que criam o exagero do brinde de enriquecimento ilícito para outros. E errado está o sistema que faz com que quem emprega tenha medo de empregar. Então, o sistema é errado. Olha que coisa absurda. Isso eu acho um absurdo. Porque, assim, você quer dar uma oportunidade, você acabou de citar agora há pouco, para um funcionário que é bom, você quer, vamos dizer, levá-lo de patamar na empresa, só que para isso ele tem que ser treinado. E ele tem que ser treinado dentro da empresa. Mas eu não posso dar essa oportunidade para ele crescer. É. Por quê? Porque a justiça não me permite. Não. Se ele está na tua empresa, ele não pode ficar lá mais 2 horas para aprender algo que vai beneficiá-lo no futuro, porque vai fazê-lo subir de patamar. E mais, eu não posso fazer isso. Você tem toda a razão. E se ele estiver dentro da empresa e começar a fazer o novo ofício que ele ainda está aprendendo, já é reconhecido pela justiça que ele já está trabalhando naquele nível. Então já muda tudo, já muda o grau de indenização, etc, etc. Então você está pegando uma pessoa que está no nível A, você quer passar a pessoa para o nível B,
Para melhorar a vida dele. Para melhorar a vida dele. E melhorar a sua empresa. Porque é isso que funciona. Não, você não pode, porque você está dando a ele a chance de, na verdade, amanhã, te extorquir. Isso. Ô, Cassione, eu vou dizer mais. Melhorar a empresa, sim. Melhora a empresa. Mas tem vezes, e aconteceu comigo isso, que eu tinha duas opções. Pegar alguém de fora. Melhor. Até melhor. Mas eu, como gesto de gratidão para aquela pessoa, eu queria botar essa pessoa lá, como gratidão. Em vez de substituir, né? Ao invés de substituir. E eu não posso. Tem a lei dos estagiários também, né? Eu já cheguei. Tem a questão dos estagiários Eu já cheguei também. a falar com um promotor, numa audiência, para ele me dar essa permissão por escrito, já que eu sabia que é ilegal. O senhor não pode? Ele falou, eu gostaria de te ajudar, mas eu não posso porque a lei me impede. Ou seja, no fundo, ele gostaria, o gesto dele era positivo, por um lado, mas a lei o impedia de me permitir alavancar essa pessoa. Quer dizer, então, eles próprios, como promotor, ou talvez até como... não tem como fazer nada por você, porque a lei diz que tem que ser daquela forma. Né? Então, eu acho isso muito louco. Como eu acho muito louco o negócio chamado da dupla função. Sim. Ele está fazendo uma atividade, mas ele não pode pegar caneta. Se ele pegar caneta, é dupla função. É uma coisa absurda. Se ele atender telefone, é dupla função dupla também. função. Se ele for no... Se ele abrir a porta, ele virou porteiro e escriturário. Então, assim, é muito engessado. Aí você pega como o Cassione bem citou, eu não sei os países, vamos dizer, que não são diferenciados, mas os países desenvolvidos, isso é um pré-requisito para contratar o cara, inclusive. Claro. Que ele faça multifunções. E também é bom para ele, porque se ele faz multifunções, é porque ele é bom. E sendo bom, ele vai ganhar mais. E se ele não me faz outra função, se ele não me gera produtividade, como é que eu vou pagar mais essa pessoa? E a questão também, às vezes, por exemplo, num hospital veterinário, num hospital humano, às vezes muitas bactérias você mata com quaternário de amônia, com cloro e tal. Se você tiver um dissabor com uma funcionária da limpeza e ela falar que usa cloro na sua clínica, vai aumentar de 10% a 20% a insalubridade dela. Mesmo você dando EPI. Eu falei, mas então para que serve o EPI? Não, eu não tive problema com o pessoal, mas assim, a gente sabe, os advogados que orientam, eles falam, se for, ela ganha 10% a 20%. Mas peraí, então para que serve o EPI? O equipamento de proteção individual, se não pode usar o cloro? Quer dizer, de repente você tem na sua casa, a senhora, sua mãe velhinha usa um cloro, e na clínica você não pode usar por causa da questão mesmo com o EPI, porque o cloro já agrega 20%. Mas então como é que mata o vírus se você não vai usar cloro nem quaternário de amônia? Então fica uma legislação totalmente amarrada, né? Totalmente amarrada. E a questão que o Cassione falou muito bem, segundo, eu estou lendo um livro de um autor canadense, que eu não me recordo o nome, ele fala que do nascimento de Cristo até 1950, existe uma transformação no mundo, que é menor que a transformação de 1950 a 2020. Ou seja, se tivesse uma pessoa que nasceu junto com Cristo, e se ele vivesse 1950 anos, né? 1950 anos, ele viria menos transformação no mundo do que uma pessoa que nasceu em 1950 e está completando 70 anos agora. Ou seja, todo mundo que tem 70 anos viu mais transformação no mundo, com carro, telefone celular, foguete indo para a Lua, bomba atômica, bomba nuclear, transatlântico, viu mais transformação em 70 anos do que nos 1950 anos que se passaram. É isso mesmo, né? Mas é claro que é. Eu diria até o seguinte, a transformação começou a partir do século XVI, 1500, com os grandes descobrimentos, com as navegações, que todo mundo conhece a história, a gente não vai falar. De lá para cá, o desenvolvimento, 1600, 1700, 1800, 1900, até 20, até 1900, vamos começar no... Essa evolução do mundo foi precaríssima. Nós tivemos um período de grande evolução, quando veio a eletricidade, a luz elétrica, o telefone, o telégrafo, etc. Penicilina. Mas já isso em 1900. Eu estou falando, isso. Eu estou falando lá até atrás. 1900, tá? Até 1900, aquele período
do século do Iluminismo, do século das luzes, né, que foi de 1850 para frente. De 1850 a 1950, em 100 anos, o mundo evoluiu, eu concordo, desde a Idade da Pedra até 1850, não evoluiu o que já evoluiu de 1850 a 1950. Agora, depois da guerra, 1950 até hoje, a evolução é 10, 20, 30 vezes, não sei avaliar, maior do que toda a história, como você falou, desde quando começamos um calendário do antes de Cristo, depois de Cristo, né? O calendário nosso atual. É uma coisa impressionante. Se você perceber que há 120 anos o homem não voava. O homem não voava há 120 anos. A primeira travessia do Atlântico levou 37 dias. Com o Gago Coutinho e o homem, fugiu o nome do outro. Os dois portugueses. Gago Coutinho e daqui a pouco eu lembro. 37 dias eles levaram para atravessar o Atlântico. Não é? Hoje você põe o homem em Marte, se quiser. Só não vai pôr porque ele não volta. Mas a ida já está garantida. Só falta ter um bilhete único de ida e volta que não vai demorar muito. Você imaginar que esse negócio toca, você fala com uma pessoa em qualquer lugar do mundo instantaneamente. O rádio, quando apareceu, foi um assombro. A televisão, quando apareceu, foi um assombro. E são coisas hoje que são superadas. A geração que nasce hoje encontra um mundo diferente. E nós vamos discutir lei trabalhista de 1940. É isso que eu quero dizer. Não tem como. A adaptação tinha que ter sido feita continuamente, naturalmente. Agora, o tranco parece mais forte. Mas, infelizmente... Clemente, você não acha que também tem muito penduricalhos? Eu acho que o Cassiano foi muito feliz nessa comparação. Porque é o seguinte, e na verdade teria que ter sido gradual. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Constituição é de 1800 e bolinha. Mas ela é atualizada sem pôr no papel. Porque na medida em que existem os avanços sociais, os próprios julgadores vão adaptando cada situação à sua época. Todo mundo fala a bobagem de dizer, e você já deu a entender aqui para todo mundo claramente, que a Constituição americana tem 5 artigos. Podia ter até 1. Mas tem centenas e centenas de emendas que vão se fazendo por meio dos julgamentos das cortes continuamente. Tudo vai mudando. Isso. Tudo vai mudando. Não é? Então não é dizer que a Constituição americana tem 5 artigos só e a nossa Constituição tem 300. Não. Eles têm lá mais artigos, entre aspas, como regras, do que nós temos aqui. Com a diferença que lá eles cumprem. E aqui tem regra que fica pendurada e está pendurada desde 1988 até hoje, sem que tenha sido regulamentado o artigo da Constituição e, portanto, sem que tenha entrado em vigor, não é, muitas das regras constitucionais que foram criadas na moderna Constituição cidadã. Clemente Cassione, mas vocês também não acham que, por exemplo, aqui o cara paga 2 mil para o funcionário, na verdade ele paga 4, saiu 4 do patrão. Quando o funcionário recebe aqueles 2 mil, já não recebe 2 mil. Com desconto, fundo de garantia, não sei o quê, recebe 1.500, 1.400. Quando ele vai comprar as coisas, tudo tem 50% de imposto, ele recebeu R$700 de valor. O resto vai tudo para o governo. Então você pagou 4 mil, o funcionário recebeu 700 e o governo ficou com R$3.400. A troco de quê que o governo tem que receber dinheiro quando você demite ou o funcionário se demite? O que tem a ver o governo de se meter nisso e te botar a mão e tungar você? Em vez de 40% bater tua carteira. Em vez de 40% do fundo, você tem que pagar 50%, 10% para o governo. Mas por quê? Não tem nada a ver. Por quê? Eu contrato com o Clemente um assunto meu e ele, meu e dele, o assunto. E nós temos que dar para o governo, no nosso contrato aqui, uma parte. O governo só tem que receber aquilo que ele tem que receber como
algo a restituir em obras e serviços ao povo. E não de tudo que você faça na vida, você tem que dar uma parte para o governo. Para quê? Para ser aproveitado em favor do Brasil? Não, claro que não. Nós tivemos um atraso desse país. Nós não estamos falando de São Paulo, Avenida Paulista. Vai para o interior de Minas. Vai para os confins lá, o limite entre Minas e Bahia. Vai para o interior de Pernambuco, da Paraíba. Vai para esses lugares para ver o que é o ser humano viver como um cachorro vira-lata. E são milhões de brasileiros que vivem assim. Milhões. São 65 milhões. 10 Suécias que vivem abaixo da linha da miséria. Então, o dinheiro que vai para o governo, vai para o governo, vai para o governo, só o que estão restituindo agora, com essa lava-jato de grana roubada do governo, só o que estão restituindo, se você pudesse aplicar isso direito, por mãos honestas, em coisas sérias, já dava para tampar um monte de buraco de coisa que tem no Brasil. Só o que estão restituindo, que não é nem 0,1% do que levaram. Não é? Mas a nossa tradição foi essa. Nós dávamos o ouro, a derrama, o ouro para Portugal, eles vinham, levavam para o Brasil, levavam o ouro, levavam tudo. Né? Nós trazíamos escravos, escravizávamos as pessoas. Se você imaginar que há pouco mais de 100 anos, o regime no Brasil de escravidão estava em vigor. Como é que você quer que milhões de brasileiros que eram escravos, em pouco menos de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, aliás, possam se tornar cidadãos engajados, todos eles, dentro de um padrão de vida, etc, etc? Não pode. Isso nós falamos outro dia, que você pegou uma colonização europeia e outro que era escravo. Como é que você quer que em 100 anos ele chegue? Vai chegar um ou outro que despontou. Mas é evidente. Mas a maioria não vai conseguir chegar, é evidente, claro. Eles saíram muito atrás, né? Claro. Não, mas eu vou complementar só um detalhe importante que o Cassione falou aí, que a coisa realmente vem lá do Império, mas o ferro que era transportado para Portugal tinha ouro, não era ferro puro. Ele continha ouro. E só com a retirada desse ouro ele pagava o ferro e ainda sobrava dinheiro. É impressionante o negócio. Nossa, é impressionante. Nós dávamos para Portugal o ferro e dava o troco, né? E levávamos ferro. Dávamos o ferro para eles e levávamos ferro nós. Nós vamos ao breve intervalo, já voltamos. Perguntas para o Dr. Cassione, Dr. Clemente, dúvidas do programa, sugestões, 997 11 5545. É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, dia 10 de julho de 2017, segunda-feira, de sol aqui na Baixada Santista, hoje recebendo o Dr. José Carlos Clemente, diretor clínico da Multiimagem, e Vicente Cassione, comentarista, professor e advogado muito conhecido aqui na nossa região. Cassione, Sabesp propõe tarifa zanzonal. Então, quem tem casa aqui, apartamento só vem nos feriados e nas férias, né, mas gira a economia, vai ser obrigado a pagar um pouquinho mais caro porque usa a água em períodos críticos. Esse negócio do sazonal significa o quê? Quando você tem determinados períodos em que alguma coisa é diferente. A Sabesp quer cobrar em período sazonal, mas também a falta d'água é em período sazonal, você já percebeu, não? Que é no período exatamente das temporadas e das férias. Mas a falta d'água sazonal também, não é? Mas a banana comendo macaco, não é, Cassiano? Pô, quer dizer que o cara não usa, mas ele paga o IPTU dele para a prefeitura, ele paga as taxas que são, às vezes, até um roubo, né? Apartamento, às vezes, parado, pagando uma taxa de não sei o que, de luz, de água que nem usa. De repente, ele tem que pagar mais caro porque ele vem no... Então, nós não temos que ter turista, porque se for cobrar tudo mais caro para o turista, quer dizer, o cara paga o ano todo a prefeitura. Quando ele vem aqui, ele tem que pagar mais caro. Pega a planilha da Sabesp, de quanto que ela ganha. Aliás, o Papa, o nosso deputado federal, que foi tantos anos diretor da Sabesp, não é? Tantos anos, diretor da Sabesp. Quando foi eleito deputado, era diretor da Sabesp. Ele devia dar uma prensa. Tem gente que não nasceu para dar prensa, então, mas tinha que dar uma prensa. Porque não é possível uma região turística, na hora em que você precisa dar alguma coisa a mais para quem vem para cá, você dá assalto na estrada, assassinato na estrada, assalto em barcos, essas marinas todas que tem aqui na Baixada. Você aumenta a água. Aliás, o Papa saiu da reunião aquele dia lá com
Polícia Civil e disse, eu fiquei encarregado de cuidar da iluminação da Ecovias. Aí teve a reunião com a diretoria da Ecovias. O Papa não foi. Quem foi o Squassone, né? Ou não? Os dois estaduais. Caio França e Cássio Navarro. Nem foi, acho que não foi o Cássio Navarro, não. Não foi o Cássio, acho que foi. Não, foi o pastor, como é o nome dele? O Paulo Correia. Paulo Correia, isso. O Papa não foi. E a resposta da Ecovia com a cara lavada, ou com a cara deslavada, ou com a cara suja, a Ecovias disse, vai demorar um pouco para nós mexermos na iluminação. Quer dizer, o deputado federal sai encarregado de cuidar da iluminação. E ela diz na cara de todo mundo, não vai ser agora a iluminação. Isso significa deboche, porque o pedágio já aumentou outra vez. 40 centavos. É o que eu falo, se todo mundo passasse direto pelo pedágio. Um dia eu parei, estava na Operação Comboio, e eu parei, desci do carro e convidei as pessoas que estavam nos outros carros, falei, vamos fazer uma coisa, vamos passar todos juntos, não adianta eu passar sozinho. Aliás, tinha várias pessoas conhecidas ali nos carros. Falei, vamos todos, nós passamos direto, vamos passar direto pelas cabines e vamos seguir direto, não vamos parar nada, nós estamos na frente. Vamos embora, a rodoviária que vem atrás de nós é uma viatura ou duas viaturas atrás de todo mundo, para a gente dar uma lição de que a gente não se conforma com as coisas. Não, doutor, pode dar bolo, não, porque eles podem atirar, não. Que atirar, sabe que eles vão dar tiro no usuário, se a gente passar pelas cabines? Hoje tinha que ter isso. Né? Aumentou o pedágio, com assalto, com assassinato, todo mundo passava direto, combinava, passa direto um, passa o outro, passa o outro, passa o outro. Você ia ver como eles iam sentar para resolver o que precisa ser resolvido. É que eles sabem que nós somos um bando de carneiros mansos. Entendeu? É esse o problema. Não tem reação aqui. Em um país em que o pessoal... Vê o que acontece na Grécia, vê o que acontece na Turquia, vê o que acontece mesmo na França. Qualquer coisa, o povo está na rua lá, enfrentando a polícia. Teve um confronto agora com a polícia, nesse fim de semana. Flamengo, Vasco e Flamengo. Não, eu estou dizendo lá fora, no exterior. O exterior foi lá que foi em... Onde é que foi o confronto agora? Hoje a minha cabeça está daquele jeito. Agora, as televisões mostraram um confronto por uma razão dessas de protesto. 189 policiais feridos e 17 civis feridos. Quer dizer, eles bateram na polícia. Bateram na polícia e a polícia apanhou. E o protesto tem peso. Não tem protesto lá, não é protestinho, não. Não é esses black bloc aí da vida que quebram por quebrar, que não sabem nem o que está acontecendo. São vândalos, ladrões, saqueiam loja. Lá o negócio não, lá é o confronto mesmo. É o povo contra o Estado. Entendeu? Não é o povo queimando o ônibus que vai ser usado pelo próprio povo. Não é o povo saqueando lojas, que o comerciante que está ali, ele não tem culpa do que está acontecendo. É o povo contra o Estado. Naquele momento, a polícia representa o Estado e o povo bate no Estado. Então, a Ecovias, na verdade, faz o que quer. A gente não sabe até hoje quanto eles ganharam a mais do que era o contrato, porque o movimento aumentou, cresceu, carros como nunca existiram no Brasil. Né? E eles estão pagando igual, cobrando igual, aumentando igual. E não acaba isso nunca. Quer dizer, é um Estado paralelo arrecadando. Ou não é isso? Com certeza. Com certeza. Não, e esse negócio, voltando da água aí. Quer dizer, o cara vem aqui e investe na cidade. Pois é. Né? Ele é um turista, tudo bem, mas ele investe na cidade. Ele pode não vir todo dia, mas ele investiu, ele pôs dinheiro aqui na cidade. Ele paga um imposto. Esse cara normalmente é o que paga regularmente imposto, que não dá calote.
e ainda tem que pagar por uma água que, se ele estiver aqui, às vezes ele não recebe. Claro. É muito louco isso aí. Realmente não dá. Só pode ser coisa da Sabesp. E era preciso mesmo que os nossos representantes aqui da região dessem uma porrada na Sabesp, né? Claro. E não o contrário. Vamos ver como é. Fazer uma reuniãozinha. Não. A população já não aguenta mais esse tipo de coisa. É preciso realmente bater forte, bater duro, porque senão fica essa zona que está aí que nós estamos falando. Mas o representante vai bater na Sabesp. Como é que vai bater no Ninho? Ele ficou pendurado a vida inteira lá na Sabesp. Desde o começo, quando o Justo o colocou, até o final, quando ele era diretor em São Paulo, inclusive. Então, a Sabesp conta com aliados importantes e que são educados, bons moços, não é? Esperamos que a Sabesp reveja isso, porque é um absurdo, né? Já pensou Serra Negra, Campo Jordão, o Litoral Norte cobrar, porque quem não vai? O cara tem a casa no Litoral Norte, paga imposto, paga não sei o quê, pega fila, estrada ruim, tal, e ainda tem que pagar água mais cara porque ele não usa. Fora o arrastão que ele recebe lá, porque está acontecendo do diabo. E fora, as multas, né? Porque o cara resolveram de encher de radar. Um dia você falou um termo que até depois eu fiquei rindo, eu fui para casa rindo. Falei, parece um buquê. Porque parece um buquê mesmo, de tanto. E agora estão escondidos atrás de árvore e tal. E não é um ou dois, não. É um monte, parece realmente um buquê. E velocidades distintas. Está 60, depois 50, depois é 40. Então ainda tem essa pegadinha para o turista. É, lógico. É um estado indecente. É um estado indecente. Aí você pega, só como comparativo rapidinho, você pega Jundiaí, por exemplo. Ela não é uma cidade turística como Santos. Mas não tem pegadinha. Tudo é 70 km por hora. Aonde você for é 70. Então, se você pisar a 80, 90, vai ser multado, mas é porque você não obedeceu uma regra que é absolutamente igual por toda a cidade. É complexo, né? Bom, o Uriel Vilas Boas, o Fórum Cresce Baixada está identificando um desafio em vários segmentos. O Fórum o quê? Cresce Baixada. Está identificando e liderando um desafio com vários segmentos buscando soluções para os problemas que nós estamos enfrentando, né? Acho que esse fórum é um fórum, Cresce Baixada é um fórum que se reúne para decidir, para tentar dar soluções de poder público, como mobilidade urbana, a questão do lixo e essas coisas todas, né? Eu acho que é um fórum ecumênico, feito com as igrejas evangélicas, católicas, espíritas, todos os tipos de religião. Fórum Cresce Baixada é na base da oração, tentar ver se consegue um milagre. Primeiro que a Baixada não precisava ter um fórum para discutir o crescimento dela. Tinha que discutir a decadência dela, que foi caindo, chegamos onde chegamos. Os outros nos ultrapassaram em tudo. Cortaram e cada dia cortam mais coisa. Agora cortaram mais um setor do esporte. Aí os que disputavam pela cidade, vencedores aqui, a prefeitura diz que não tem verba. Recebeu 400 mil a menos, teve que cortar. Tudo é para baixo. Aqui, todas as manchetes alviçareiras, esperançosas que a gente vê em relação à Baixada, é tudo será, terá, pode ter. O aeroporto do Guarujá já não vai ter mais, não é isso? A gente já dizia aqui, que aeroporto, que não vai ter. O calado do cais, enquanto todos os lugares do mundo aprofundam, não é, o calado para o navio, cada vez mais pesado, cada vez com casco mais no fundo, poder passar, aqui nós temos um calado diminuído. Diminuiu o calado. Aqui na entrada da Barra, aqui no... Sim. Diminuiu. Estava querendo chegar a 15, agora está no 13, 12 ponto alguma coisa. Então, o fórum de Cresce Baixada, cresce o quê? Cresce para baixo. Você tem caso de crescimento para baixo. Raiz, por exemplo, cresce para baixo. A Baixada também. Esses fóruns é muito gozado. A tribuna tem feito um trabalho no sentido, em alguns aspectos, né? Porto... mobilidade urbana, tal, saúde. Uma vez por mês se reúne na TV Tribuna e faz tudo assim. Que no fundo seria interessante se fosse
na verdade, a partir da discussão, implantado o problema, né? Eu até falei um dia desses com o Márcio Delfim, porque eu acho que assim, a tribuna tem umas ideias muito boas, muito interessantes. Assim, e eu sinto que existe seriedade da tribuna, dos seus componentes, na criação desses fóruns, realmente para discutir. E são assuntos interessantes. Eles criaram um ComSaúde, que é um negócio, achei muito interessante. Eu participei 2 vezes. Depois eu falei, Márcio, você me desculpa, eu não vou mais, porque é o seguinte, não vai adiantar. Nós estamos discutindo aqui problemas. Os problemas nós já sabemos. Eu sei qual é o problema. Eu inclusive, na última vez que eu fui, eu falei, ó, eu sei onde está o problema. Eu sei como resolver o problema. Só que não sou eu que resolvo. E quem poderia resolver, né? Seria a administração da cidade, por exemplo, que poderia fazer dessa forma, não vai resolver. Então, eu não venho mais aqui para discutir o problema. Eu só venho aqui para discutir a solução e se ela for implantada. Porque também se for para discutir a solução, mas ninguém for implantar, eu também não venho mais aqui. Porque a ideia é fantástica, mas os nossos gestores parece que realmente não compreendem que isso seria um diferencial para a cidade. Estou falando na minha área específica, mas isso vale para todas as áreas. Ou seja, se você não tiver um gestor público que a partir de uma discussão séria promovida pela tribuna, por exemplo, na hora que chega num consenso, não existe a possibilidade de implantar, pela falta de boa vontade, pela incapacidade, ou por ignorar aquele fato, não vai adiantar realmente. E vai ficar, concordo contigo, a Baixada como um todo, com 3 milhões de habitantes aí, vamos dizer, se você estender um pouco mais, é o tamanho de um Uruguai, não tem nada, nem mesmo um aeroporto. Nada. Aí você pega, eu citei o Uruguai não porque tem aeroporto, você vai pegar várias cidades pequenas do Uruguai que tem aeroporto, pequenininha, e aeroportos bons, né? Aí você pega uma cidade, uma região tipo Santos, turística, tem um porto e não tem um aeroporto. É um negócio que não dá para entender realmente. Então, falha de novo dos nossos representantes, né, impressionar de alguma forma para obter isso. E também esta visão de que nós somos uma cidade turística, eu acho que é uma visão já superada, que a gente repete isso, não para pensar. Nós éramos uma cidade turística quando a capital, São Paulo, e o interior todo tinha vontade de conhecer algum lugar diferente que tivesse, por exemplo, mar. Hoje, o sujeito que está no interior, ele vai para Maceió, ele vai para o Rio Grande do Norte, para Natal, ele vai para João Pessoa, ele vai para o Recife, ele vai para os resorts da Bahia, ele vai para outros lugares. Quem é que desce a serra hoje e vem para cá? Ou quem mudou para Santos para morar aqui, muitos aposentados vieram, porque para o jeito que é aposentado, morar em São Paulo não é melhor do que morar em Santos. Agora, pergunta para esses todos que se aposentaram e têm um padrão de vida para morar em Santos, se eles estivessem morando em Santos, eles iam ter padrão de vida que eles têm. Eles fizeram padrão de vida trabalhando no interior, em São Paulo. Sim, é. E agora vem gozar a paz da aposentadoria. Porque a verdade é esta, praias poluídas, estradas perigosas. E quais são os equipamentos de turismo que nós temos? Cidade turística é uma cidade em que você tem, além de uma praia, os equipamentos. Cidade turística é Miami, é Orlando. Todo mundo vai para Orlando. Não é? Para quem quer fazer esse turismo, inclusive infantil, vai para Orlando. Até o adulto, tem muito adulto que não teve infância e gosta de ir para Orlando. Eu respeito. Tem outros que querem ir para um lugar cultural. Vai vir para Santos fazer o quê? Ver o quê? O centro histórico de Santos? O Panteão dos Andradas? A Igreja do Carmo, que está caindo? A do Valongo, que está ali escondida numa zona de craqueiro? O Museu Pelé,
que já estão querendo, evidentemente, tentar ressuscitar, né, fazer massagem cardíaca nele, porque ele já nasceu com parada cardíaca. E o que mais? Por isso que a Praia Grande cresceu. Cresceu porque as pessoas vieram, compraram apartamentos, compraram casas e têm apartamento e casas para ficarem nos períodos de veraneio. Então não é cidade turística, são cidades balneárias, que há uma diferença muito grande entre a cidade balneária e a cidade turística. Miami tem mar, mas ninguém vai para Miami tomar banho de mar, vai fazer outras coisas. Essa é a cidade turística. Tá certo? Você vai no sul da França, aquelas cidades são turísticas, de beira-mar. Mas para dentro, cada cidade é turística, porque uma tem vinhas, porque outra tem uma construção medieval, porque outra tem isso, tem aquilo. A Itália é um museu da história do mundo a céu aberto. Mano, todo lugar que você vai na Itália, sul, norte, tem coisas... Isso é turismo. Agora, uma pessoa descer a serra para ir para o apartamento ou para a casa dele aqui, passar o fim de semana, isso é turismo? Isso não é turismo. Ele traz até o rolo de papel higiênico no carro. Ele não vem comprar aqui, ele já traz tudo de São Paulo, do interior. Então, nós temos que rever essa coisa. Temos condição de ser uma cidade turística, uma região turística? Temos. Mas não somos mais. Éramos um refúgio. Né? Do mesmo jeito que o camarada que ficava tuberculoso ia para Campos do Jordão para se curar. O camarada que estava em São Paulo descia a serra e vinha tomar banho de mar. Tinha gente que descia num dia e subia no mesmo dia, naquele tempo. Agora, quem deu equipamento turístico? Você pega um Monte Serrate com um bondinho, com uma construção lá em cima que daria para fazer um cassino, um salão de eventos, não é? Nada. Nada. Não tem nada. Me digam uma coisa que tem aqui. Tínhamos o Ilha Porchat Clube antigamente com aqueles eventos que eram feitos. O Odácio morreu? Acabou. Então, eu estou sendo pessimista? Então, me digam o que tem aqui de turista, de turístico. Um lugar para tomar sorvete? Pizzaria, uma em cada esquina? Isso é cidade turística? Ah, meu Deus do céu. Vilmar, do Canal 1. O Museu Pelé é um natimorto. Cassione está certo, já nasceu morto. A Dona Rosa, de São Vicente, queria saber se vocês sobre o aumento da violência na Baixada. Violência nas estradas... jogador de futebol morto no Guarujá, saidinha de banco e sequestro relâmpago. Isso a gente, no fundo a gente acabou, já falamos sobre isso, né? Há pouco, em outros programas, sobretudo, Anchieta Imigrantes. A gente comentou isso de uma forma, eu acho, bastante extensa nesse programa e no outro. Eu particularmente, não tenho mais nada para falar. Mas você viu o que disse o investigador de polícia quando mataram esse jogador, Kenny? Não, eu esqueci também o nome dele. Que jogava no Catar. O investigador disse assim, esse crime deve ser resolvido porque tem muita repercussão. Olha o argumento que ele deu. Eu não estou inventando, foi declaração dele, dado para o jornalista, excelente jornalista, Eduardo Veloso Fuccia. Ele disse o seguinte, esse crime é capaz de ser resolvido logo porque a polícia agora vai dar umas batidas aí, vai fazer uma blitz para tentar pegar o assassino, e isso atrapalha o crime organizado e atrapalha o tráfico. Então, o próprio crime organizado e o próprio tráfico vão se encarregar de depressinha achar quem é o assassino para entregar para a polícia. Você imaginava um dia ouvir isso? O investigador, e ele foi sincero,
Eu não sei o nome dele, porque não deram claro o nome dele, porque ele não podia ter o nome revelado. Ele falou, esse crime a gente resolve, porque o crime organizado vai entregar o bandido. Porque o cara atrapalha a vida do crime organizado. Sujou a área. Suja a área. Isso significa, traduzindo o que ele disse, como quem toma conta do espaço é o crime, como quem toma conta do espaço é o crime organizado e os traficantes, nós, polícia, sabemos disso e temos que apenas ficar olhando, porque não temos como combater o crime organizado e nem o tráfico. Então, contamos com a colaboração, por isso, quando eu dizia aqui, parecia brincadeira, eu dizia, dá o Brasil na mão do crime organizado, que já está, dá uma comissão de 30% de tudo que for arrecadado do PIB para o crime organizado, e eles cuidam de governar o Brasil. Você pode ter certeza que dá certo, porque eles são mais organizados e ganham uma comissão, como se ganha aí na roubalheira da corrupção. Claro que eu estou fazendo uma ironia, hein? Pelo amor de Deus. Lógico. Mas a gente chega a pensar isso. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa. Tinha também a denúncia de violência contra idosos que cresce no estado de São Paulo, uma pena, né? E também, nós na feira teremos outros assuntos para debater com o Clacione e com o Clemente. Queria agradecer ao Clemente pela participação aqui no Ação e Reação nessa segunda-feira. Agradecer também a Filete, ao Cassione. É sempre muito bom estar com vocês. Agradecer ao telespectador, toda a equipe. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Cassione? Para mim é um privilégio essa segunda-feira estar com vocês aqui e poder dizer o que a gente sente. É uma maneira muito privilegiada de eu inaugurar a minha semana. Reprise às 10h30 da noite. Indique para alguém que você gostou do programa. E também... Era às 11, agora é 10h30. 10h30. E é uma só? É uma só, porque na madrugada já tem outros programas aqui na grade, né? Então tá bom. Mas também fica no Facebook da TV Com, Eduardo Filete, Augusto Capô de Casa, enfim. E hoje é o dia da pizza, né? Então você, dia 10, é o dia da pizza. Hoje? Porque em 1985 a Prefeitura de São Paulo fez um concurso e o finalista foi no dia 10. Então hoje é o dia da pizza. Mais pizza que a gente já come e engole no Brasil não existe, né? Boa tarde para vocês todos, boa noite para quem está vendo a reprise. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.